Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de janeiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Putin pressionado pela lentidão do exército russo. Quero convidar quem não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com a sua rede social, faça os seus comentários, eu conto com vocês, é importante recomendar o canal, é importante divulgar o trabalho, porque aqui todos vão ver a verdade, e o like é muito importante também, todos esses fatos que eu estou pedindo para vocês, porque o YouTube ele reconhece no seu algoritmo e assim ele distribui para mais pessoas assistirem, eu conto com vocês. Vou começar dizendo uma frase que foi dita aqui por um patriota russo, e um blogueiro também famoso, é um dos mais famosos da Rússia. Ele disse o seguinte: russos ficam com sangue, ruína e perdas. Isso é o que ele disse. E em função dessas posturas que estão saindo dentro da própria Rússia, já vou falar o nome do blogueiro, o Putin ele é pressionado justamente pela lentidão do avanço do exército. E nós já vamos ver em detalhes como é que isso acontece. O dia 11 de janeiro de 2026, agora, há 3 dias atrás, tornou-se um dia negro, né? E as pressões começaram a ficar exacerbadas. E os blogueiros russos, eles mostraram isso, né? E normalmente esses blogueiros, eles são pagos até pelo Kremlin, estão lá no teatro de operações dando notícias, percorrem o teatro de operações, e eles são muito patriotas, né? Eles vão lá, eles são patriotas pela Rússia. Com quem quer que a Rússia tivesse invadido, eles são a favor, e eles estão muito decepcionados. Não que eles não continuem divulgando coisas boas para a Rússia, mas nesse dia, principalmente, eles perceberam, aliás, que já vem percebendo há muito tempo, que a situação não está para a Rússia, que a situação não está favorável ao ditador da Rússia. E o que eles disseram que é chamada, voltando, né, Operação Soviética, vamos voltar um pouco atrás, que da guerra Alemanha contra União Soviética, o RSS, ela durou 1.418 dias. 1.418 dias. E esses propagandistas, vou chamá-los de propagandistas também, porque eles difundem, né? Apesar de agora eles falaram negativamente, eles estão começando a fazer perguntas que incomodam o Kremlin, né? O Exército Vermelho Soviético, para vocês terem uma ideia, ele levou exatamente 1.418 dias para chegar a Berlim. Pensem nisso, né? 1.418 dias. E eles estavam já próximos a Moscou, o exército alemão, o nazista, né? Depois ele recuou, teve que fugir da Rússia. Perdeu muita gente. Mas eles capturaram, então 1.418 dias para chegar a Berlim. E eles capturaram a Berlim, que é a capital, em apenas 2 semanas. É o que eles fizeram. Durante o mesmo período, o exército do ditador russo, Vladimir Putin, que ele é um seguidor de ambos, são faces da mesma moeda, de Stalin e de Hitler, ele avançou apenas cerca de 60 quilômetros de Donetsk a Pokrovsk, durante 1.418 dias, que no dia 11 agora fez 1.418 dias. Qual é a distância de Moscou? Apenas para ilustrar, e vocês fazerem comparação em quilômetros. Em quilômetros é 1.813 quilômetros de Moscou a Berlim ou vice-versa. Então, eles demoraram 1.418 dias para chegar em Berlim, 4 anos praticamente, né? Como agora, 4 anos quase, e os russos não conseguiram capturar essa cidade, apesar de sofrerem perdas colossais, né? Perdas enormes, que não tem nem justificativa para isso, como eles estão sacrificando o seu próprio exército. Então, o ditador, a elite russa, porque não é só ele, né? Ele não faz isso sozinho. E a elite russa, eles estão sacrificando os seus soldados, assim como sacrificam o povo ucraniano quando fazem os ataques às cidades, como sacrificam os soldados ucranianos na frente de batalha, mas eles sacrificam muito mais os seus
para um grande fracasso que está sendo a campanha de quase 4 anos, o mesmo número de dias. Agora já passou, agora já é mais do que essa campanha que eles tomaram Berlim, né? Então aí, esse ultrapatriota que falou lá no início, né? Esse ultrapatriota chama-se Maxim Kalashnikov, ele tem reclamado, e no dia ele reclamou no canal dele, que é psicologicamente difícil para os russos que as elites do Kremlin perderão o poder se a guerra se prolongar ainda mais. Ou seja, ele disse, parem com essa guerra, quer dizer, vocês vão perder o poder. Porque eles divulgaram isso. A toda a Rússia vê isso, como é que está a situação. E o Kremlin não gostou. Podemos fazer isso de novo? Não funcionou, diz ele. Portanto, a guerra na Ucrânia já dura mais tempo do que a Grande Guerra Patriótica. Para eles, a Grande Guerra Patriótica é a guerra contra os nazistas, que durou esses 1418 dias. É seguro dizer o antigo slogan de propaganda, podemos fazer isso de novo. Certamente falhou. Não dá. No 5º ano de guerra, de trincheiras na Ucrânia, tanto a liderança quanto os principais centros de comando permanecem intactos, ou seja, os da Ucrânia permanecem intactos e os da Rússia são destruídos sempre, seguidamente, né? Eu até tenho relatado para vocês aqui. As pontes sobre o Dnipro e os principais entroncamentos ferroviários estão intactos, minha gente. Isso, o que é controlado pela Ucrânia estão praticamente intactos. E a infantaria russa é forçada a pagar com a própria vida por esse avanço lento. E quanto mais lento, mais eles vão pagar, porque eles ficam mais visíveis, demoram mais para se deslocar, e tudo isso já está causando convulsões irreversíveis na Federação Russa, já prevendo o fim da guerra. Eles acham, esses blogueiros, que o 5º ano, chegou agora no dia 24 de fevereiro, no dia 25 já começa a contar para o 5º ano de guerra. Eles acham que os russos estão numa situação complicada e o ditador vai ter que resolver de alguma maneira essa questão. Já está claro, né? Os Estados Unidos da América e a China que vão colher todos os benefícios dessa guerra, né? Enquanto os russos ficarão apenas com sangue, ruína e perdas. Essas palavras são dele, do Kalashnikov, desse blogueiro, né? Segundo as declarações dele. Ou seja, até eu vou repetir que achei... Estados Unidos da América e China colherão todos os benefícios dessa guerra, enquanto os russos ficarão apenas com sangue, ruína e perdas. E tem um escritor russo, na Rússia é famoso, ele chama-se Zakhar Prilepin. Também ele se manifestou. E ele começou, é um formador de opinião, é muito respeitado na sociedade russa e entre as elites russas. Ele começou a insinuar que a guerra contra a Ucrânia havia fracassado e perdido todo o sentido. Hoje a operação SVO igualou a duração da Grande Guerra Patriótica, diz ele, em 1418 dias. Ele e muitos outros se manifestaram nesse dia 11 agora, né? Aí ele diz, finalmente assisti ao vídeo do desembarque de ontem, do ataque, digo, né? Do míssil Oreshnik, que foi no dia anterior. Alguém explicou como atingimos o alvo de forma convincente? Ele diz, né? Ele mesmo diz não. Na onipresente análise de bravata, tudo o que vi foram frases repetidas, o escritor falando ainda. Os ucranianos estão enlouquecendo de horror e o Ocidente está enlouquecendo de horror. É isso que dizia a propaganda russa quando o Oreshnik foi lançado lá contra Lviv. Mas parecia, ainda diz o escritor, que eles já estavam enlouquecidos de horror da última vez. Estão enlouquecendo de novo? Pergunta ele. Ou a primeira vez não explodiu, né? Bem sério. Gostaria de saber mais sobre o resultado. Quanto gás resta na Ucrânia? Em homenagem à data de hoje, gostaria de entender. Supostamente deveríamos entender algo neste dia, escreveu um patriota frustrado. Outro, né? Tem um grupo neonazista, que é a cara do Putin, russo, esse grupo neonazista, ele chama DSHRG. Esse é o nome do grupo. Russos, eles estão com tropas dele que se alistaram, eles estão lutando separadamente nas fileiras do exército russo, como uma unidade, desde 2014. E eles se manifestaram, esses nazistas russos. Eles são assumidamente nazistas, eles dizem que são nazistas. Em 8 de maio, nossas tropas capturaram Berlim e a capitulação da Alemanha nazista foi assinada após 1418 dias desde o início da SVO. SVO, não esqueçam, é Operação Especial, como eles chamam em russo, tradução das siglas para o português.
Nós, e aqui tudo já está visível, não há necessidade de dizer nada, escreveu o canal Russisch, que é desse grupo nazista, é o canal deles. É revelador que um grupo de extrema-direita, cujo líder Michalkov se autodenominou publicamente nazista, esteja se vangloriando de sua vitória sobre as tropas de Hitler. No entanto, os russos aparentemente não veem nenhuma contradição nisso. O colunista informante militar do canal Z insinuou cautelosamente que a guerra fracassada já deveria ter sido encerrada. É bobagem traçar paralelos, mas isso nos faz pensar sobre os resultados. E sobre quantos dias, meses e anos mais isso, vamos dizer, possa continuar, quais serão as consequências? O site anônimo Verum Regnum, é o reino da verdade, a tradução. Ele tem esse título em latim, né? Ele também é desse grupo Z, ele chama o anônimo porque acho que não aparece ninguém ali, mas o reino da verdade, ele do grupo Z, dos propagandistas russos. Ele fez uma declaração muito franca para encerrar, vou dizer aqui. A Rússia moderna sofreu uma derrota em sua guerra. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.